Agora, quando tu opta por um framework como o Flutter, tu acaba escolhendo junto com o Flutter o Dart, que é uma linguagem de programação, digamos assim, que te deixa muito especializada no Flutter, porque ninguém tá usando Dart sem Flutter hoje em dia. Como o Lucas Montano falou, o problema do Flutter é que ele usa o Dart, porque o Dart é totalmente dependente do Flutter, então não existe um ecossistema em cima do Dart, assim como existe no JavaScript. Então agora, o que tá vindo, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, é o Vaden, um framework incrível que tá vindo sendo desenvolvido, e olha em fase alfa como é que ele já tá funcionando. O Vaden já tá com uma documentação maravilhosa, muito bonita, que foi feita pelo Breno Ítalo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para caso vocês queiram falar com ele, entrar em contato. Um cara show de bola, um trabalho sensacional dele, conforme vocês podem ver aqui na documentação. A segunda coisa, como o framework está em desenvolvimento, ele é open source, está sendo captado recursos ali pelo Apoia-se, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, que é para fazer uma parte mais complexa ali dos conectores, do banco de dados, essas coisas afins. Bom, aqui está o site do Vaden, vaden.dev, tá bem bonito o site, já tem inglês e português ali, né? E o que é ele? Eu vou entrar na documentação e ele é como se fosse um Spring Boot, só que pro Dart, né? Vai tentar trazer ali todos os benefícios que tem da linguagem do Dart. Getting Started aqui, tá sendo bem intuitivo aqui, né? Assim como o Spring Boot tem o Spring Boot Initializer, o Spring Initializer, ele tem aqui também o gerador do projeto dele, né? Eu vou tentar seguir a documentação aqui pra gente fazer só dois endpoints. Vai tentar fazer um post e tentar fazer um get. Então, API pessoa. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, olha isso aqui, cara, tá em desenvolvimento. Não coloca isso aqui em produção. Já tem gente que colocou isso aqui em produção. Não recomendo ainda, tá? Falta muita coisa a implementar, tá em alpha ainda esse projeto. Então, um projeto do Léo para fazer dois endpoints. A Dart version eu vou deixar 3.6.0, tem mais aqui duas versões. E as dependências. Uma coisa muito interessante dele é o que? Cara, ele já vem aqui, ó, com Swagger, que é um diferencial enorme. Temos aqui outras dependências que a gente consegue adicionar. Eu vou colocar com Postgres, beleza? Então, vou gerar aqui o projeto. Ele veio aqui, API pessoa.zip. Agora eu vou extrair ele e vou abrir lá no meu VS Code. O segundo passo aqui, de acordo com a documentação, instalar as dependências. Então, como qualquer projeto, eu gosto de usar utilizando o FVM, então vou dar um FVM -pubget. Ele importou as dependências aqui, teoricamente, de tudo que eu precisava. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Aqui no bin-server.dart, tive um pequeno problema na importação do Vaden Application. Mas, antes de olhar o que aconteceu, a gente vai dar uma olhada aqui para executar esse build runner. Dart run. Build runner watch. Que ele vai ficar gerando umas classes aqui para que a gente vai precisar. Beleza, ali deu certo. Deixa eu tentar fazer de novo aqui o fvm -pubget. Bora ver se ele resolveu. E resolveu. Bom, então primeiramente, na verdade, seria interessante executar o build runner e depois importar as dependências, que foi o que aconteceu aqui. Aqui de antemão, ele tem esse Dart Tools, onde ele vai gerar os builds aqui. Tem o bin server, que é onde acontece aqui a execução do servidor. Tem esse lib com várias coisas aqui. Na documentação, tem a recomendação para você não mexer nesse Vaden Application.dart, que é onde vão ter alguns arquivos gerados necessários para o funcionamento da aplicação. O que aconteceu aqui? Como a gente selecionou lá para importar o Swagger e o Postgres, nós temos aqui, ó, OpenAPI, né, a API gerada automaticamente pelo Vaden, e aqui sobre o Postgres. O requisito para você conseguir fazer o que eu vou fazer aqui é você ter o Postgres instalado aí, e você tem que ter esses dados aqui, né, o nome do banco de dados, o nome e a senha. Uma coisa bem importante antes de você me seguir cegamente é um detalhe. Dependendo do tamanho do seu projeto e do tamanho da sua máquina, esse comando aqui do build run ele pode começar a deixar a sua máquina um pouco lenta. Então tem outras opções de terminal como o iTerm ou Alacrity que você consegue executar isso sem afetar muito a performance do seu computador. Eu vou utilizar aqui integrado para facilitar no vídeo porque eu tenho uma máquina que suporta isso, né? Um MacBook M1 Pro, ele vai tancar tranquilamente aqui esse build runner. Então, fm Dart run de runner watch.
Beleza, deu certo. E aí a gente vem agora executar o projeto efetivamente, né? Dart run bin server dart, aqui no outro terminal. Como eu falei, eu gosto de executar com FVM. Se tudo der certo... Bom, tivemos um erro aqui, que foi na conexão do banco. Eu não rodei o banco. Agora eu rodei o banco de dados certo. Bora aqui ver se eu não estou mentindo para vocês. Eu vou colocar um localhost 2.8080/docs, que é para acessar o Swagger. E olha, já existe um endpoint aqui. Olha aqui, Vaden API, Vaden Backend Example. E aqui a gente já tem um ping, né? Então se eu executar aqui, ele responde o 200 com a response body de Pong. Então o Swagger está funcionando, ele pingou lá certinho. Essa parte aqui está funcionando. Bora ver agora para criar um novo endpoint, né? Deixa eu ver como é que tá feito aqui. Bora lá? Eu vou abrir aqui o SRC, que é onde está efetivamente os arquivos que eu vou utilizar. E olha que legal. Um /API, né, com a tag, a descrição igual no Spring Boot. Um @controller, class controller. E aqui igualzinho, ó. Um @get com a rota ping, então é hello/hello/ping. Ele retorna o Pong. Agora a gente vai começar a implementação ali do que a gente vai usar para o nosso feature. Eu vou criar uma pessoa, dto.dart, e aqui eu vou criar, vou usar o @dto, vou instanciar aqui, vou colocar classe, esqueci de importar aqui em cima, beleza, classe pessoa, string nome, vou botar uma entidade, tá? Fechou? Eu vou criar aqui um construtor dele, gerar construtor, tá feito o meu DTO. A gente vai criar aqui um pessoa repositor, e vamos ter aqui primeiramente o @repository, classe pessoa repository. Eu esqueci aqui em cima, a gente precisa colocar os parênteses e importar efetivamente. Bom, como os conectores ainda estão sendo implementados, a gente vai continuar aqui usando o pacote que é disponibilizado no PubDev do Postgres, tá? Futuramente, a intenção é usar 100% o que já está implementado pelo Vaden, mas por enquanto a gente vai estar usando esse pacote do Postgres, que já é criado, ele já é importado quando a gente adiciona lá no Swagger, quando a gente cria o projeto, tá? Então, eu vou aqui, esse connection que vem direto lá do Postgres, eu vou importar aqui também o JSON, que é a recomendação da serialização dinâmica lá. Vou criar o construtor aqui, e aqui nós temos isso aqui. Beleza? Pessoa repository, fechou. Os nossos dois endpoints vão ser um create de future, que vou retornar uma string só. Vou criar, vou receber uma pessoa, né, do pessoa DTO, pessoa, async, né, que vai consultar no banco. E aí, bora ver aqui. A nossa EA aqui, eu não lembro exatamente qual eu estou usando, mas ela não está recomendando muito bem. Mas só tem um detalhe aqui. Eu não criei a minha tabela no banco ainda. Então, eu vou criar ela agora. Então, antes de dar o comando de criar a pessoa lá no banco de dados, eu tenho que dar um create if not exists. Então, a gente vai colocar aqui a create table SQL. Vai receber SQL.named, que é a sintaxe lá do Postgres. E aí vou colocar create if not exists, create table if not exists, pessoa, vou ter um ID serial primary key, vou ter um nome e vou ter int idade. Beleza, aí fechamos aqui, parênteses que abrimos lá em cima. Beleza, tudo certinho. A segunda consulta é de insert pessoa, que vai receber um SQL.named vou abrir aqui, insert int pessoa, tá certo? Nome, idade, values, nome e idade. Só tem uma diferença aqui, que aqui ele, para preencher os parâmetros, ele pega por arroba e não por 2 pontos. Então uma atenção com isso aí. Fechei aqui. E depois de declarar minha consulta de inserir a pessoa, eu vou definir aqui os parâmetros. Parameters, que vai ser um map
que vai mapear o nome e a idade, pegando pelo parâmetro que eu passei para cá, pessoa.nome e a pessoa.idade. Logo depois, olha, agora ele já pegou aqui, eu vou conectar, eu vou executar a minha consulta de criar a tabela, né, que ele vai criar somente se existir, e logo depois eu vou executar a minha consulta de inserir a pessoa. A diferença aqui dos parâmetros, ele é um parâmetro nomeado, então preciso fazer isso aqui, parameters. E eu vou retornar pessoa criada com sucesso, tá? Se deu tudo certo. A segunda é, logo depois, agora eu vou implementar, é só um get all pessoa, de list de pessoa, find all assim que... Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Select SQL, eu vou alterar. Agora eu vou dar um final result, recebe await connection.execute e select SQL. Dando tudo certo, eu vou fazer um mapeamento aqui de result, né? .map, que em cada instância eu vou aplicar uma alteração, que vai ser, vou pegar a row, uma função anônima, e em vez de usar esse pessoa.fromJSON, o próprio JSON da minha serialização dinâmica já tem esse fromJSON aqui, .fromJSON. Eu tenho que passar aqui o tipo pessoa, aí eu preciso desse row.toColumnMap, e no final eu listo tudo. Deixa eu ver se ele consegue identar para mim. Eu acho que não. Vou tirar só um pouquinho do zoom para a gente entender aqui, para a gente ver direitinho. E aí ali embaixo tem um erro porque falta uma chave. Tá pronto. Aqui é minha consulta. O meu repository, minha conexão com o banco de dados aqui, é só isso que vai precisar. Aqui agora eu não vou criar uma camada de service, o intuito desse vídeo não é ficar falando de arquitetura aqui, eu vou criar diretamente nosso controller. Então o meu controller vai diretamente lá para o repository, tá? Como é que vai funcionar aqui? Para eu definir que essa classe vai ser um controller, eu boto o @controller, classe pessoa controller, vou importar aqui o Vaden, como sempre. E aí, ele tá dando erro aqui porque ele pede que tenha alguma coisa assim. Qual é o nome da rota, tá? Um parâmetro posicional de string, que aqui vai ser pessoa, né? Tá certinho aí. Vamos lá. Eu posso aqui instanciar a pessoa repository e colocar aqui pessoa repository. E eu vou fazer a minha primeira rota. Minha primeira rota vai ser o post. Então, eu vou colocar @post. Você vê que a nossa IA já tá pegando ali, tá? Então, eu vou colocar vou colocar só um barra, tá? Então quando ele acessar a barra a pessoa, ele já vai conseguir fazer. Nossa, já tá treinada aqui, cara? Eu acho que já. A sintaxe basicamente é essa aqui do create. O pessoa, vou importar, que é o nosso pessoa DTO. Para eu indicar que eu vou receber os parâmetros aqui, eu vou colocar esse @body e vou simplesmente fazer isso aqui. Vou colocar meu repository create. E agora eu vou criar também o meu get, que também vai ser assim. Feature list pessoas e vai bater lá. Bom, agora a gente vai ver se está funcionando aqui no Swagger. Ainda não vai estar aqui porque a gente não colocou em cima de cada endpoint que é para ele mapear no nosso Swagger. Então aqui em pessoa controller, aqui em cima a gente vai usar o @API, tá? Que é justamente aí do Vaden. A gente vai colocar uma tag, com a tag pessoa. E existe também um outro parâmetro aqui, que é que a gente vai colocar description. API de CRUD de pessoas com Vaden. Eu vou salvar. Bora ver como é que fica lá, se teve alguma diferença. Eu vou parar de rodar aqui, eu vou rodar novamente. Você pode fazer isso aqui também colocando aqui pelo build, eu vou já ensinar como é que faz isso. Mas aqui se eu atualizar, olha aqui, ó, já mapeou. Somente colocando aqui o @API, a tag, isso aqui, ele já mapeou esses dois endpoints aqui pra gente. Então, legal, né? Tem um detalhe que eu esqueci de falar, que é... Depois dessas implementações, bora aqui no nosso Swagger para ver se está tudo funcionando, né? De acordo com o que a gente queria. Eu já adicionei 2 ou foi 3 ali registros na tabela do banco de dados. E aqui o nome. Teste do meu nome no banco. Idade, eu vou colocar 30. Bora ver aqui, vou executar. Bom, aqui eu coloquei create. Eu vou salvar. Aí eu só preciso aqui fazer isso aqui para executar de novo. Vou voltar para lá.
Vou tentar executar novamente. Pessoa criada com sucesso. A pessoa testa o meu nome no banco. Agora eu vou vir no get. Vou dar um tryout, não passei nenhum parâmetro. Dei um get, eu tinha adicionado esses outros 3 aqui. E a gente pode ver que o banco já adicionou esse ID 5, teste meu nome no banco. Então galera, esse foi um pequeno exemplo. Eu não foquei em arquitetura, não foquei em várias outras coisas. E é incrível o que esse framework está trazendo e o que ele está prometendo. Se você se interessou pelo framework, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Valeu!